Bom dia a todos do nono ano. Vamos iniciando mais uma aula de Química e continuamos no nosso capítulo de ligações químicas. Recapitulando, na aula passada a gente viu ligações iônicas, como se dá essa ligação, como é feita essa ligação, e é importante que a gente saiba diferenciar as ligações. Na aula passada a gente viu que as ligações iônicas é quando há doações de elétrons. O átomo que perdeu o elétron fica com aquele sinal positivo e aquele átomo que recebeu o elétron, para completar a sua camada de valência e se tornar um átomo estável, ele fica com o sinal negativo porque ele recebeu o elétron. Na aula de hoje a gente vai ver um outro tipo de ligação, que são as ligações covalentes. Cuidado para não confundir o nome. A aula passada, ligação iônica, essa aula, ligações covalentes. Então vamos saber aqui a diferença. Ligação covalente é aquela interação entre átomos, interatômica, de natureza não metálica. Então aqui, note que na aula passada eu identifiquei os átomos, os elementos que fazem aquele tipo de ligação, certo? Nessa aula está aqui também essa informação. Ligações covalentes, quem é que faz? Átomos de natureza não metálicas, ou seja, os ametais, aquela parte da tabela de elementos ametais. São elas que fazem as ligações covalentes. Outra informação importante: na iônica não tinha uma doação de elétrons, na covalente há um compartilhamento, ou seja, eles dividem esse elétron. Não é um átomo que perde nem o outro que ganha, eles dividem. Certo? Então, na ligação covalente é um tipo de interação que apresentam alta eletronegatividade, ou seja, metais. Ou seja, elevada tendência de receber o elétron. Os elementos químicos que mais fazem esse tipo de ligação são hidrogênio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, fósforo, oxigênio, enxofre, flúor, cloro, bromo e o iodo. Então, são esses átomos, esses elementos que mais fazem esse tipo de ligação chamada ligação covalente. Ok? Então, vamos lá. De acordo com a natureza dos elementos químicos envolvidos na ligação covalente, ela pode ocorrer da seguinte forma. Então, essas são as formas que eu posso ter uma ligação covalente. Entre dois átomos de hidrogênio e hidrogênio, eu quero ligar, tem que ser para uma ligação iônica. Um ametal e um hidrogênio, eu quero unir esses dois átomos e formar uma nova substância. Tem que ser uma ligação covalente. Entre átomos de um mesmo elemento químico, a metal, e entre átomos de elementos químicos diferentes, porém ambos ametais também. Então, o número de elétrons que cada átomo de um ametal ou hidrogênio recebe de uma ligação está relacionado com a regra do octeto. Lembre o que é a regra do octeto, que eu expliquei na aula passada? Temos a camada de valência, e esses elementos querem atingir a estabilidade. Para que eles atinjam a estabilidade e formem moléculas, ele tem que possuir 8 elétrons na camada de valência, por isso a regra do octeto. Então eles tendem, nesse caso de ligação, fazer o compartilhamento para que eles se tornem mais estáveis. Então vamos aqui, vou ligar dois átomos de hidrogênio. O hidrogênio tem um elétron na camada de valência, então está aqui apresentado por essa bolinha aqui. Note que quando eu fizer essa ligação, eu não vou ter um doando e nem outro recebendo. Eu não vou ter um átomo aqui mais positivo e outro mais negativo. E eu vou ter ambos usando o mesmo elétron. Então é dessa forma aqui que eu represento uma ligação covalente. Certo? Então vamos aqui. Eu tenho duas formas de representar uma equação, uma fórmula, uma ligação covalente. Eu tenho duas formas, tá? Corrigindo, eu tenho duas formas de representar uma ligação covalente. A primeira dela é a fórmula molecular. Aqui, é indicado na quantidade de átomos de cada elemento que forma uma molécula. Se eu pegar aqui, H2O, então toda vez que eu ver uma fórmula molecular, representa uma ligação covalente. O que significa H2O? Significa que eu peguei dois átomos de hidrogênio e um átomo. Se aqui eu não tenho um número, significa que eu peguei um átomo de oxigênio, uni através de uma ligação covalente e formei uma molécula de água. Tá? Então vamos lá, na molécula de água temos dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio.
Esse número que tem aqui, ó, representa a quantidade de átomos que eu tenho na molécula. Então aqui eu tenho 2 hidrogênio e 2 oxigênio. Essa é a forma molecular de uma ligação covalente. Qual a outra forma? É a fórmula estrutural, que acredito que você já tenha visto em algum momento da sua vida. Então a fórmula estrutural é demonstrada na organização da molécula. Então vamos aqui, ó. Eu tenho a mesma molécula de água, 2 hidrogênio e 1 oxigênio. E essa linha representa a estrutura do átomo. Porém, essa ligação aqui covalente, eu posso ter uma, duas ou três linhas. Quando é que vai ser? Ó? Chamamos de simples, nesse caso aqui, indica que o átomo compartilhou apenas um elétron. Então, se eu tenho um elétron apenas compartilhado, nota que no slide passado, eu estou apenas uma ligação, um elétron compartilhado, um elétron de cada, então é por isso que eu tenho apenas uma linha. A dupla, se eu tivesse duas linhas aqui, ó, indica que o átomo compartilhou dois elétrons. E se fosse uma tripla, três linhas, indica que o átomo compartilhou três elétrons. Tá certo? Então, pessoal, é de extrema importância que vocês aprendam esses detalhes, essas diferenças entre as ligações. Vamos recapitular aqui a ligação covalente. Eu tenho o compartilhamento de elétrons entre os átomos, formando uma molécula. E eu tenho duas formas de representá-lo. A forma molecular, onde eu tenho lá os átomos e a quantidade, que a gente viu, H2O. E tenho a fórmula estrutural, que vem desenhada dessa forma aqui, H2O. Então, todas as outras moléculas formadas por ligações covalentes, eu tenho a fórmula molecular e tenho a fórmula estrutural. Tá bom? Então, a nossa aula é isso. Aprendemos hoje mais um tipo de ligação e como realizá-la. Fiquem com a atividade, façam com atenção e qualquer dúvida, revejam o vídeo. Até mais.